Bem-vindos a mais uma sessão da Cátedra Cascais Interartes, o ciclo sobre as grandes obras da literatura universal, um seminário permanente, organizado pela Cátedra, sob os auspícios da Fundação Dom Luís I, a Cátedra, que é também uma unidade de investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Esta será a última sessão que temos antes das férias, e esta, uma vez mais, enfim, nós iremos ter como objeto uma obra que faz parte do nosso imaginário coletivo, enfim, é daquelas obras, uma vez mais, daquelas obras que provavelmente nem toda a gente leu, mas pelo menos toda a gente conhece. Alice no País das Maravilhas, uma das grandes obras da literatura vitoriana de Lewis Carroll, e ninguém melhor para nos falar dessa obra do que alguém que desde há muitos anos se vem dedicando a ela e que a traduziu. A Margarida Valdegato, minha colega da Faculdade de Letras, que é uma especialista na área da literatura americana, que tem lecionado também para além, enfim, de vários campos dentro do âmbito da literatura e dos estudos americanos, também escrita criativa, é também, enfim, para além de uma intensa atividade como tradutora por todos conhecida e reconhecida, é também poeta, enfim, alguém, no fundo, que está muito por dentro do universo de Lewis Carroll. Eu tenho desde já que agradecer a forma imediata com que ela acedeu ao convite que lhe endereçamos. É uma alegria muito grande poder contar com ela hoje, podermos ouvir a Margarida falar sobre esta obra que tanto a fascina e que ela também conhece. E como sempre depois poderemos trocar opiniões no final da palestra. Também queria recordar-vos que estas palestras ficam registadas no site da Cátedra, da Fundação Dom Luís I. Portanto, para aqueles que não tiveram a oportunidade de ver agora, que não tenham a oportunidade para estar em direto, poderão certamente voltar, enfim, ter acesso a esta conferência e a todas as outras que já foram realizadas através do nosso site. Eu renovo os meus agradecimentos à Margarida Valdegato e passo-lhe a palavra. Margarida, faz favor. Olá, boa tarde a todos e a todas, e agradeço bastante este convite para revisitar uma obra que de facto tem pontuado a minha vida. Por outro lado, também quero imenso pedir desculpa pelo atraso que tivemos, que se deveu inteiramente à minha antitecnologia, e eu estava à espera como assistente, como toda a gente, já desde às 10 para as 5, e depois pensei, deve haver aqui alguma coisa errada, então tinha posto o telefone no silêncio, que também não consegui encontrar. Se calhar alguns de vocês até receberam uma mensagem para eu lhes telefonar. Eu também escrevi esta apresentação, embora vá tentar que ela seja o mais dialogada possível. Escrevia porque muitas vezes me perco na oralidade, porque há aqui muitas questões que ela disse tem levantado para mim e que eu não estou segura de conseguir responder sequer a metade, mas pelo menos queria enunciá-las até ao fim. Vou começar por uma pergunta que vem na Alice, que é no episódio do Chá dos Loucos, e é porque é que um corvo se parece com uma secretária. É uma das charadas. Se quiserem alguém passar esta palestra toda a ensaiar, responder esta charada, pode escrever no chat, não sei se está operacional, mas a minha resposta favorita é porque Poe escreveu sobre ambos, sobre o corvo e sobre a secretária. Por outro lado, Dodgson, que até leu Edgar Allan Poe, não deu esta resposta. Ele não deu resposta nenhuma, aliás, no livro das Alices. Mas mais tarde disse porque um corvo pode produzir algumas notas, embora muito chatas, very flat, e é jamais posto de trás para a frente. Esta última parte pode ser confusa, sobretudo porque eu não percebo que tipo de writing desk é que Carroll estava a pensar que se pudesse ser igual de trás para a frente. No entanto, never, de trás para a frente, é Raven, como descobriu Jacobson, muito contente, quando escreveu Linguística Poética, onde precisamente se baseia
no Corvo de Poe para dizer algumas coisas importantes sobre o que ele achava que era a função poética e este nosso gosto pela paronomásia, pela coincidência dos sons e por os sons forçarem sentidos. Isto para dizer que são coisas muito engraçadas, mas também provocam muitos problemas de tradução. Não é? Em português, um corvo é ao contrário, é orvoc, jamais é siamás, nunca é acnun. E eu este problema não tive na tradução da Alice, porque ele não nos dá a solução, mas ainda assim há outros semelhantes. Também serve isto para dizer que perante os vários campos que eu podia, quer dizer, não podia, mas que se podiam enunciar sobre Alice, filosofia, estética, matemática, psicologia, psicanálise, ciência darwinista ou quântica, moralidade vitoriana ou antropológica, máquinas desejantes de Deleuze, e também as várias linguagens, visual, fílmica, cênica, que se entrecruzam em Alice até porque o próprio Carroll desenhou para a primeira Alice e mais tarde veio a colaborar numa versão teatral. Portanto, perante tudo isto, eu decidi que, não sendo sequer especialista em literatura inglesa e vitoriana, ia aqui arriscar fazer aquilo que eu chamo Alice ou a autoteoria de aqui a gato. Leia-se com o A sem H, como inicial, A ponto, num misto de alusão aleatória com Gertrude Stein e a autobiografia de Alice B. Toklas, com Poe também, pode ser o A, pode ser o que nós quisermos, Allan Poe, pode ser a nossa Alice, pode ser a minha Alice, a Alice Gato, a Gato, que também vai entrar, sobretudo, no fim. Por outro lado, há também o meu prazer em cruzar isto, portanto eu só consigo, não me resta outra hipótese, não é? Se não falar de um ponto mais pessoal e porque é que me tem interessado tanto estes dois livros, no fundo, que é Through the Looking Glass e Alice in Wonderland, embora o primeiro seja o mais conhecido. Carroll disse, 2 anos depois de ter escrito a primeira Alice, um rapazinho, I think it was about malice, falando do seu próprio livro. E em Sylvia e Bruno ele escreve que evil, afinal, é live, dito ao contrário. Estamos outra vez na leitura ao contrário. E porque o nonsense e os seus efeitos de perspectivação e projeção do texto ao mundo e de nós uns aos outros não deixam de me fascinar, esta apresentação vai assentar maioritariamente em digressões parciais sobre o que pode fazer o nonsense, com exemplos e especulações a partir de problemas e eventuais novas propostas de traduções minhas, porque uma pessoa volta sempre lá atrás, ao mesmo tempo que é vagamente estruturada pelos meus encontros biográficos com a figura de Alice. E são eles a Disney Alice, que foi a primeira que eu conheci com a idade da própria Alice Liddell, portanto aos 7, 8 anos também com a idade para que Alice é escrita, e cuja novelização, que é este livrinho, tinha a traduzir aos 23 anos. E depois temos aquela que eu chamo a Carol Costa Alice. Porquê? Porque é uma segunda fase que eu delimito como já sendo mais adulta, começando com esta minha tradução oficial da Loja d'Água dos Clássicos de Carroll, mas ao mesmo tempo implicando uma reflexão com o nonsense que eu depois vim a elaborar quando fiz esta peça de teatro, Desligar e Voltar a Ligar, 10 anos mais tarde, portanto isto já em 2011, com um querido amigo já falecido, Rui Costa, e que tem uma protagonista que é uma Alice contemporânea. Portanto, esta é uma segunda fase, e depois a terceira fase será então a Gato Alice, em cena desde 2002. To begin at the beginning. Comecemos pelo primeiro problema de tradução, que vem logo no título, e onde logo temos uma súmula dos intertextos, intercódigos e intermundos que são difíceis de recuperar.
Então, Alice's Adventures in Wonderland começou por ser Alice's Adventures Underground, oferecida em 1864 a Alice Liddell, em memória de um dia de verão. E era uma oferta escrita na letrinha de Carroll de uma história que ele tinha contado oralmente nesse dia. Se pensarmos na ressonância Under e Wonderland, há logo uma sombra que desce sobre a maravilha, um aterro sobre o espanto. O que há debaixo da terra? As antípodas, os antipatas, os mortos, os fantasmas, um mundo de bizarria e o pesadelo do inconsciente, o inferno, um vulcão contra a lareira do outro lado do espelho. Tal como há quem já tenha lido paralelos entre Alice e a epopeia homérica, a partir da formação do Lago das Lágrimas, também já se comparou Alice ao inferno de Dante, uma descida pelos poços com um coelho branco por Virgílio. Como acontece com o Ulisses de Joyce, que já foi lido neste ciclo por António Feijó, Alice pode ser escavada como uma enciclopédia da história da literatura anterior. De Beowulf a Saudi às intimações de Wordsworth, passando pelos inários religiosos, de onde Carroll retira as baladas nonsense, etc, etc. Muita referência à cultura popular também. Em todo caso, nada disto me explica como é que eu poderia traduzir o Pan, Wonder, Under. A coisa mais perto que eu chego é qualquer coisa como Aventuras de Alice no Espantoso Submundo, mas não vale a pena porque já toda a gente conhece esta Alice como Alice no País das Maravilhas. E em todo o caso eu comecei pela Disney, portanto vamos lá à Disney Alice. A Disney Alice não deixa de ser fantasmagórica, QB, e o medo de queda está lá. Aliás, quando eu fui ver mais coisas para esta apresentação, descobri que o Walt Disney teve um longo namoro também com a Alice, desde 23 até 51, quando fez o filme, que a maior parte de nós conhece, acho eu. E nesse primeiro filme, eu vou partilhar aqui. Desculpa lá que eu tenho que voltar para trás. Neste primeiro filme, que é a imagem da esquerda, nós temos de facto penso que o prato forte, ou a impressão central do filme é esta imagem da queda. Isto é uma imagem móvel, temos personagens reais e animação, esta sequência ainda demora um bocadinho. E ao mesmo tempo, eu penso que se relaciona com o universo pictórico de Carroll, portanto temos ali à direita as ilustrações que Carroll fez para a Alice, e também com o seu universo fotográfico. E nós temos que pensar que Carroll se preocupava com todos os códigos, não é? O matemático, o linguístico, o visual, o fotográfico, e é por isso que eu acho que muitas das adaptações da Alice acabam por ser felizes, porque exploram e desenvolvem uma destas linguagens. Já não estou a compartilhar, pois não? O facto da minha primeira tradução da Alice ser claramente e apenas para crianças também me forneceu liberdades que mais tarde não pude ter. Assim, no caso das baladas nonsense, em vez de ir buscar canções morais da nossa tradição e tentar subvertê-las, e até porque era uma filha do 25 de Abril e eu não me lembrava de nenhuma, fui buscar lenga-lengas que também existem na nossa tradição. Nós dizemos, nós não temos nursery rhymes. Eu, pelo menos, tive. Portanto, nós tínhamos as lenga-lengas, tínhamos o Atirei o Pau ao Gato, foi uma das canções que eu utilizei nessa tradução, que fazem algo que eu acho que é importante no nonsense, que é permitir que a violência e a crueldade seja desempenhada, ou act out, como se diz em inglês, e que angústias materiais também sejam expressas, mas não necessariamente materializadas. Vou mostrar só mais uma sequência do filme da Disney, agora do verdadeiro. Portanto, este também é verdadeiro, este também existe, está no YouTube para quem quiser ir ver. Esta é uma sequência aparentemente infantil
mas é aquilo que eu mais me lembro de quando comecei a conhecer a Alice. E, portanto, temos ali a lebre de março com os olhos maquiavélicos, uns dentinhos afilados, e a pergunta que se faz à Alice é: vai querer mais chá? Aliás, é uma pergunta que recorre tanto no livro como no filme. E Alice diz: só meia chávena, por favor. Então o coelho se saca da faca, corta meia chávena, serve a meia chávena à Alice, e depois, logo a seguir, ela é retirada. Este gesto de retirar também é interessante para o que eu direi sobre o espaço, mas não já. E o que é que eu acho disto? Acho que há uma questão que é a literalização da linguagem. Neste caso não é bem sequer uma metáfora, meia chávena, mas é pensar em meia chávena de um modo diferente. E por outro lado é possibilitar que a linguagem nos leve para gestos ou ligações esquecidas no mundo. Este abismo de um mundo outro, que a representação torna presente, é o que recordo com mais nitidez desse primeiro encontro. Ainda que não faça parte da obra de Carroll, a lição acho que serve para os dois, provocando uma projeção no mundo que o dilata, mesmo que o corta ao meio. Ao mesmo tempo que retalha a nossa percepção, inclusive aos nossos afetos, porque até então o chá era uma coisinha fofinha que a minha avó às vezes me oferecia. Este novo uso e sentido permitem outros ligamentos e preparações sem necessariamente desmentirem as noções que antes tínhamos sobre facas e meias chávenas. De resto, mesmo que a alternativa amedronte o nosso conforto, a sua maravilha está em que só podemos contemplá-la pela coexistência. Isto era o que até agora pensava, mas também for aquilo, há maneiras de nos prepararmos. E estou a pensar no que acontece a seguir. Temos o chá, começa a ser bebido pelas orelhas, também não é algo esperável, mas se o chá arrefecer o suficiente e as orelhas crescerem o suficiente, também pode acontecer. E foi isto que eu redescobri com o Rui Costa quando escolhemos o nome Alice para a protagonista da peça. O Rui Costa escreveu-me isto: embora o propósito aqui seja diferente, é difícil explicar este propósito. Em termos de feeling, vou tentar. Por exemplo, eu às vezes tenho uma torrada grande na mão, com muita manteiga, ainda quente, e apetece-me pressioná-la contra a cara e ficar assim durante alguns minutos, enquanto a outra pessoa vai tomando o café com leite. Para mim, a ficção científica é isto: recuperar, aproveitar, experimentar pela primeira vez os atos possíveis negligenciados. Negligenciados porque a torrada é para comer, e comemos porque a seguir vamos sair para trabalhar, etc. Tal como a ficção científica, e há que pensar, é também interessante pensar em Alice como ficção científica. Temos um matemático a criar ficções. O nonsense não vive necessariamente coisas muito xará e o cavaleiro que tem umas patas de lavagante ao raio, mas mais da questão do desenvolvimento, como é que nós desenvolvemos aquela lógica e depois a intersetamos, por exemplo, com outras. E é uma coisa bastante sensorial. Portanto, eu digo, ponho esta hipótese de ele ser uma sintonização aguda das nossas disponibilidades sensoriais e dos dispositivos sensoriais, dos códigos que temos postos ao serviço da potência, fazendo do mundo um laboratório ou um gabinete de curiosidades generativas. Muito se tem escrito sobre o nonsense. Um dos principais debates é se o nonsense configura um sem sentido, no sense, ou um contrassenso, e para mim configura mais um sentido negativo, a fim do que Keats entendia por capacidade negativa, fruto de um espírito dubitativo e contraditório, trazendo à consciência do mundo a possibilidade de se entreter mais do que uma hipótese, acreditar e não acreditar numa percepção à sentença, suportar o medo de faltar o chão ou sermos engolidos sob ele, criar sobre isso com a esperança de que os mecanismos derivativos e generativos sejam também regeneradores. Portanto, o que me fascina no nonsense presente na Alice não consiste em ser tão só um dizer seja o que for, nem somente um ser do contra. Michael Holquist, que é um crítico que teve bastante a dizer sobre o nonsense, mas engana-se
quando ele, acho eu, não é? Quando ele diz que devíamos descartar uma pergunta que a Alice às tantas faz a Humpty Dumpty, e essa pergunta eu vou dizer em inglês: whether you can make words mean so many different things, ou na minha tradução, poder fazer-se palavras significar tantas coisas diferentes. Ele diz que isto é uma pergunta distrativa e que na realidade no nonsense as palavras significam pura e simplesmente só uma coisa, só que essa coisa diverge quer do seu próprio sistema, quer do sistema linguístico pré-existente e, portanto, fica à mercê do utilizador. Nesse caso, o nonsense seria um teimoso significado do contra. Mas a mim parece-me que sim, que não há razão para descartar a possibilidade de poder fazer as palavras significarem várias coisas diferentes, porque é essa possibilidade que, se nós pensarmos em coisas, e depois há todo o problema da linguagem muda que eu voltarei no fim, que nos faz também admitir que haja coisas diferentes. E, portanto, investigar sobre essas coisas, poder mudar de estados, poder investigar, poder esvaziar mundos, como também já se vai dizer sobre o espaço. O nonsense obriga a exercícios de lógica, mas não necessariamente à ordem. A mim parece-me operacional uma definição de nonsense que englobe latamente o absurdo posto em linguagem, ressalvando que este conserve a noção de lógica, mas sem querer fazer uma ligação direta da lógica à ordem. O nonsense mostra-nos que pode haver duas ou mais lógicas subjacentes à interpretação e que elas não são totalmente inconsequentes, mas a escolha entre lógica e ordem é diferente. Prescindir temporariamente da ordem não implica perder a lógica nem a cabeça. Ademais, o nonsense mostra que o exercício da lógica é fundamental ao humor. O humor vive de guiões contrários, mas não há moral. E é por isso que há um outro crítico, Jean-Jacques Leclerc, que diz uma coisa interessante, e com esta sim eu concordo, que o nonsense é a prova de que a linguagem não é um universo moral, a moralidade não tem a ver com a linguagem em si. No entanto, nós precisamos de fazer um contrato social linguístico. E o nonsense prova que é preciso cooperação, não que a palavra, que a linguagem dependa só do utilizador livremente. Aliás, é por isso que nós continuamos a ler a Alice, porque continuamos a tentar cooperar no que aqueles significados podem multiplicar, quanto a mim. A questão do OMS da prova é uma questão interessante. Portanto, se nós pensamos no nonsense como coesão linguística, mas não coerência com o mundo, ou então pensarmos no nonsense como um sistema interno e se tem validade ou não. É interessante porque também acaba por nos fazer um curto-circuito. Quer dizer, eu vou aqui exemplificar como é que isso acontece com uma frase de que gosto muito, que não consigo traduzir, é outra. Anything that had a head could be beheaded. Isto é o que diz o rei quando a rainha quer cortar a cabeça do gatinho, do Cheshire, e os cavaleiros dizem que não é possível, porque ele não tem a cabeça separada do corpo, e o rei disse que don't talk nonsense, you weren't to talk nonsense, because anything that had a head could be beheaded. Ora bem, isto é uma afirmação que em princípio é lógica, mas é falaciosa, ou seja, como a própria imagem demonstra, é difícil cortar a cabeça ao gato. Por outro lado, em termos linguísticos, é perfeitamente à prova de qualquer contradição. Ou seja, tudo o que tem a cabeça pode ser cabeçudo. É uma das formas de interpretação. Ou então, ainda podemos ir para os sons, não é? Head. Podemos até ter três cabeças nesta afirmação, se pensarmos no primeiro verbo como homofónico do substantivo, do substantivo. E por outro lado, só há uma maneira desta frase não ser verdade, que é a temporalidade. Ou seja,
se nós interpretarmos o primeiro had, não como conjuntivo, tudo que tivesse cabeça poderia ser decapitado ou poderia ser separado dela. Eu andei aqui a tentar ver como é que eu podia fazer ser parado de ter cabeça. Tudo isto seria muito complicado e às vezes a pessoa tem que escolher. Isto é, pronto, não há maneira de desmentir isto, mesmo que o mundo desminta. Por outro lado, se pensarmos que este had é passado, tudo o que teve cabeça poderia ser separado dela, já não é tão verdade, porque nós não sabemos se o que teve cabeça ainda a tem, portanto pode ser separado dela. Isto para dizer o quê? Que há outra coisa em Alice que com que eu me debato e que não é... não posso dizer que chegue a nenhuma conclusão, mas me interessa muito, que é a maneira de viver o tempo e a linguagem. Ou seja, insinua-se em vários passos que, se nós conseguirmos perceber melhor o tempo, até conviver o tempo, até empatizar com o tempo, ou ter... ou às vezes suspender a noção do tempo, no caso do relógio que está sempre quebrado, conseguimos também que haja uma maior facilidade de saltar da linguagem para o mundo e vice-versa. Deixa-me pensar aqui qualquer coisa que eu devia ter dito e que não disse, acho que não. Por acaso havia, mas olha... havia aqui mais, que eu acho que não vou ter tempo para dizer isto tudo, havia aqui mais a dizer sobre outros tipos de nonsense, o nonsense entre o som, o nonsense em que o som comanda claramente o sentido, que é o caso do poema do Jabberwocky. Já agora eu vou só partilhá-lo, mas depois passo diretamente a esta questão do tempo e da linguagem, para ilustrar e também para mostrar que possivelmente essa atenção ao tempo nos dá uma atenção a uma variedade de usos e de utentes da linguagem. Portanto, já vimos isto seria o exemplo. Podemos depois, se alguém tiver perguntas sobre o Jabberwocky, estarei disposta a falar sobre isso, porque é divertido. E temos aqui também, como ilustração da Paula Rego, um desdobramento desta questão do Humpty Dumpty, que é muito importante para a análise do discurso, por exemplo, Foucauldiana, em que ele diz: "The question is who is to be master, that's all." Quando Alice disse como é que podes fazer as palavras significar tantas coisas diferentes. É aí que Hallquist se baseia para dizer, então, não, só há um significado, só que só uma pessoa é que o sabe, coisa com que eu não concordo necessariamente, até porque o que vem logo a seguir no texto da Alice refere-se à linguagem, não se refere às pessoas. É verdade que estas palavras parecem ser assalariadas de Humpty Dumpty, Humpty Dumpty paga às palavras, e há algumas que recebem mais que outras, mas ele também diz que há umas mais insubordinadas que as outras e que os verbos normalmente levam a melhor. E anything that had a head could be beheaded é claramente um exemplo onde os verbos levam a melhor. Sobre a questão do tempo, pergunta portanto, a Alice fica chocada com o facto de o chapeleiro estar a barrar o relógio com manteiga, e de achar que o tempo se mede em anos, etc., ou que o relógio mede os anos, e diz, e o chapeleiro responde: se conhecesse o tempo tão bem como ele, não falavas dele, falavas com ele. Não percebo o que queres dizer, está claro que não, quer-me parecer que nunca falaste com o tempo. Talvez não, só sei que tenho que bater o tempo certo quando estudo música. Ora, aí está, ele não suporta que lhe batam. Agora, se tivesse uma boa relação com ele fazia o que tu quisesses. Aqui também há um problema de tradução, não é? Eu não consegui replicar o it e him, mas tive a felicidade, acho eu aqui, de usar as capacidades generativas da minha própria linguagem para este nonsense.
Isto também nos faz pensar, portanto, usar o dele e o com ele e introduzir, se calhar, até mais vincadamente, porque eu penso assim, esta questão de se convivermos com o tempo, os nossos limites da linguagem, os nossos limites do mundo se podem dilatar. Também é interessante pensar na tradução como nonsense, ou seja, eu pensar que, como tradutora, se calhar às vezes quero isso, quero que as palavras tenham um só significado, ou vá lá dois ou três. E ainda por cima há o aspecto acrescido de que o mestre, se houver um mestre, é outra pessoa, não é? E essa pessoa é anterior no tempo. Por outro lado, às vezes há a felicidade, e eu acho que é para isso que existe a tradução, é para percebermos que podemos desligar coisas na nossa própria linguagem através de capacidades generativas do que nos é permitido dentro do nosso sistema e em que ainda não tínhamos pensado. Quer dizer, não é só para isso que serve a tradução, evidentemente tem outros usos, mas este é um dos que me faz continuar a praticá-lo. Vamos então à questão, outra questão, é a questão do espaço, que eu já tinha anunciado. Há um passo em que Alice, quando entra na casa do outro lado do espelho, já no segundo livro, tudo é igual, até que, tudo é igual, mas ao contrário, até que ela sai. E, tal como Huckleberry Finn, um passo famoso, ela aventura-se pelo território. E depois ela diz, é muito parecido com aprender geografia, pensou Alice. E pôs-se em bicos de pés na esperança de poder ver mais longe. Rios principais, não há. Montanhas principais, encontro no cimo da única que existe, mas acho que não tem nome. Cidades principais, mas o que são aquelas criaturas ali embaixo a fazer mel? Ou, como diz Gabriel Lansol num dos seus contos, a geografia desta região relaciona-se mais com o uso que dela faremos do que com a forma do universo que se conhece. Alice procede por caminhos que se revoltam e revolteiam, ainda que talvez nenhum inútil ou inconsequente. Um mapa da mente de uma criança, disse J.M. Barrie, o criador do Peter Pan, da Terra do Nunca, tem linhas aos zigue-zagues, onde se misturam os elementos da fantasia com gnomos, recifes de corais, velhinhas de nariz adunco, princesas de 6 irmãos, mas também a vida rotineira da escola, até a hora de escorrega, coisas prazerosas, ir à casa da avó, com normas sociais e aprendizado. E é como o trajeto de Alice torcido como a rosca de um saco de rolhas ou tortuoso como a cauda de um rato. O nonsense permite uma interrupção dessa desorientação, provocada pelo desfazamento entre o mundo da psique e dos marcos do espaço conducentes à socialização, ou pelo menos é o que nós intuímos quando Alice cai e pensa que vai diretamente para as antípodas. A hipótese de esvaziamento do mundo, do nonsense, é posta mais claramente na caça ao Snark, onde o comandante tem um mapa que apenas mostra um mar sem quaisquer terra ou pontos conspícuos, e o que a tripulação aplaude, porque aquilo são só sinais convencionais, e depois eu tenho aqui uma tradução caseira, outros mapas são feitios com pontões e baixios, mas há que agradecer ao nosso bom comandante que nos comprou o melhor. Um vazio perfeito e constante. Eu ia mostrar, mas eu tenho tempo a escoar. Como é tarde, diz o Coelho. Mas podem ver, existem várias, é só googlar. Em Alice não temos o esvaziamento total, aliás, muitas vezes o seu submundo ou é atulhado, ou é especular, ou às vezes especulativo do mundo conhecido. Embora haja momentos, há um momento célebre do encontro entre a menina e uma espécie de Bambi, um fawn, em que ninguém tem nome. E o não ter nome faz com que haja esvaziamento, aliás, espaços numa floresta onde também não há mais nada, portanto há um esvaziamento do espaço e ao mesmo tempo esvaziamento da linguagem. E eu queria citar de novo Rui Costa. Porque é que não podemos amar a partir do zero e temos que levar sempre a nossa história?
Por favor, pague-te o café, não me contes a história da tua vida. Por que é que temos que ser tão cada vez mais pesados? Alice pode querer saturar, sim, para um dia acordar vazia, ou pode pensar que deves esvaziar o mundo, mas esvaziar o mundo de quê? Criar um mundo esvaziado, mas com tudo o que o mundo agora tem, em que o camarão fosse usado como chuveiro e o chuveiro fosse comido. Em que a Paula Rega inspirasse um grupo de seguidores canónicos que mediam as suas proporções para reproduzir as regras de ouro da Paulinha? Isto é que era a desbunda total, até enlouquecer Deus. Deus aparecia de olheiras fundas a dizer: que fazeis que me complicativais a criação? Vamos ser moços e moças como deve ser ou vamos complicativar Deus? Eu respondo: vamos, pois. Vamos dar educação aos nossos filhos dos outros ou vamos dizer-lhes: nascestes, fodeste-vos, gozai-vos uns aos outros e esquecetai-vos de tudo que o Pai vos ensinou. Vamos, vamos, a cidade carece de raspanetes, de careças, lá fora estricam anjos, assoberbados pelos silvestres, roem maçãs de rosto e sabatinam os repitadores das asas, como se falassem, como se mungissem lá fora, os governos estaduais, que são os irmãos das redes de ensino, panelas e rosquilhas de ferro, atropeladores de porcos, estrugindo música, o regimento com os 5 dedos palmados. Atravessa a rua e para na calçada oposta. You love. Quando a neve macia e fofa cobriu-lhe completamente as costas. Este próprio texto podia ser analisado dentro do ponto de vista de não se podendo chocalhar suficientemente o mundo, vamos tentar chocalhar a linguagem. E ao mesmo tempo que essa linguagem nos faça de facto retirar, traçar a calçada e sair do lado oposto. Há um trocadilho em Alice com o to draw, que aparece mais do que uma vez, nomeadamente no tal episódio do Chá dos Loucos, em que se conta a história das 3 irmãzinhas, tem os nomes das meninas Liddell, também eles em anagrama, Elsie, Lacey e Tilly, e estão no fundo de um poço dedicadas a aprender. E o que é que elas aprendiam? To draw. E o to draw pode ser desenhar ou retirar, e aqui também a parte visual e a parte linguística, e depois perguntam então, what did they drew? E a resposta é melaço. E subtraindo alguma relação, alguma constância desta relação de escrita e desenho, eu não tinha como fazer este trocadilho, ou não descobri como, e portanto as minhas irmãs bordam e cosem, e depois cosem um melaço e ficam muito doentes, aliás, como em Alice, não é? Portanto, há aqui mais uma questão de saturação do que retirar. Mas tentei fazer aqui, não tanto pela subversão, mas como pela inversão, algum eco do que é que a linguagem pode trazer ou levar do mundo. Na Tartaruga Fingida, no episódio da Tartaruga Fingida também existe draw e drawing. Eu aí tentei de Espanha e desenho. Existem outros exemplos que depois se relacionam também com esta questão do ensino. O ensino poder retirar ou ser demasiado... dá também, obviamente, ali se sabe as regras da etiqueta, mas não quer dizer que ela tente sempre que essas regras se apliquem. Às vezes é interpretada como ela tenta conservar o... Não, eu acho que ela vai evoluindo. Aqui na questão das adições, subtrações, divisões, multiplicações, também é interessante que haja o trocadilho com nullifications, e portanto passaria aqui à questão, essa questão do ensino imaginário, do ensimismamento, que implica também com a identidade da Alice, com as dores de crescimento que ela tem, e com algum sofrimento, bastante, ou seja, isto também tem a sua crueldade, o seu sofrimento, mas que já passa agora à última parte, que é a da Alice à Gato, ou seja, a questão de isto ser um livro para crianças, para mim deve continuar a ser um livro para crianças. As adaptações podem torná-lo mais próximo das crianças de hoje, é uma coisa que podemos discutir a seguir, mas
ele foi feito para aquelas miúdas e acho que não teria, não vale a pena lê-lo só como uma porta para o modernismo ou como ou para a vida da autonomia da linguagem, da reflexividade, como muitos críticos querem. Porque há essa questão de ele colocar a criança no centro, de uma maneira muito mais veemente do que até então tinha sido feito, e dessa criança ser uma menina, que foi uma coisa que também fez uma amiga dele, a Cristina Rossetti, também fez histórias para crianças com meninas como protagonistas. E essa menina interroga-se sobre coisas como de que é que as personagens vivem, como é que as personagens vivem, geralmente nunca vivem como a rotina vitoriana o exigiria. No entanto, a rotina vitoriana também é para aqui ser chamada porque aquela rainha, a Vitória, foi concomitante com Dodgson. O reinado dela foi quase os mesmos anos que a vida de Dodgson, e a rainha adorou Alice no País das Maravilhas, existem testemunhos disso. E haverá aí alguma coisa, e os vitorianos souberem que algum poder me iam elucidar, onde talvez possa pensar aqui num projeto de girl power com início no vitorianismo. E assim passaria a tal Alice Gato. Eu não me vou estender muito, mas é sabido que, porque já estou mesmo no fim, a minha filha é uma ativista climática, e estas coisas da vida e de se envolverem connosco também nos fazem rever os textos que amamos. No caso de Carroll, apesar de ele ser conservador, existe muito por onde pegar em termos de crítica imperialista, de crítica de extrativismo. E o último exemplo, aparentemente nonsense, que eu vou dar, liga-se com esta... Pode-se ligar com esta questão das alterações climáticas, de facto está lá o boiling water, embora Dodgson, claro, sim, estaria longe de pensar no aquecimento dos mares. Mas no tal episódio das ostrinhas, que faz muitas crianças chorar no filme da Disney, e que eu, quando traduzi pela primeira vez, talvez não tivesse lido tão bem, eu penso que nós podemos realmente ver uma crítica ao colonialismo e que temos que ter cuidado com o que o nonsense diz, que ele não está de facto a dizer só seja o que for. E eu vou terminar só a mostrar essa parte. Há um ensaio onde eu estou também a basear esta interpretação de Rebecca McNeely, chamado Natural Selection and Colonialism in Carroll's The Walrus and the Carpenter, mas deixem-me só compartilhar. Isto era o mapa. E pronto, o carpinteiro e a morsa chegam a uma praia deserta, onde aparentemente não há outros autóctones nem outras testemunhas, senão estas ostrinhas, e o objetivo é papá-las até não sobrar nenhuma. No entanto, no meio, eles vão tentando distrair as ostras, e uma das estratégias é to speak of many topics. No entanto, estes tópicos não são necessariamente aleatórios. De resto, o Miguel Taman também tem uma referência a esta frase num livro que ele fez só sobre a Alice e como é a arte, em que ele diz que, de facto, nós não ficamos só satisfeitos por a arte ser falar só sobre muitos tópicos, e não é nada líquido que nos interesse to talk of many things, independentemente dos passos que estamos a perceber. Portanto, há aqui uma questão da motivação da interpretação, e admito que aqui a minha fique contente por haver aqui um lado de alterações climáticas e de exploração da terra. Mas eles dizem, vamos falar de muitos tópicos, to talk of many things, of shoes and ships and sailing walks of cabbages and kings. Cabbages and kings é maravilhoso, que a mim também me faz lembrar aquele passo de Counselors and Kings, que vem desde a Bíblia até ao Bartleby.
mas só que aqui invertido para cabbages, que era na altura slang para simplórios. And why the sea is boiling hot and whether pigs have wings. E eu, da primeira vez, mais ingenuamente, achei que podíamos falar de fosse o que fosse, nem sequer era fosse o que fosse, porque também há uma serpente que aparece antes na Alice, mas estava a jogar mais com intratexto do que com a possível relação do significado à coisa. E então agora sugiro essa, disse a Morsa, está na hora de falar de muitos tópicos, de solas, barcos e lacres de firmar. Esta McNally tem um argumento sobre estes lacres, portanto seria a correspondência real que permitiu, lá está, desenhar os mapas dos mares, de monarcas e repolhos, do porquê do mar escaldar e se têm asas os porcos. E pronto, com esta nova releitura, acho que podemos passar a dialogar. Muito obrigada. Muito obrigado, Margarida. Estou certo que há de facto muitas questões que são suscitadas pela sua intervenção e nós temos, quero recordar isto, as pessoas que estão a assistir podem intervir, é só uma questão de levantar a mão. Neste momento a Isabel Alves manifestou interesse em intervir. Isabel, se quiser, pode falar. Não, engano. É engano? Engano, peço desculpa, mas é engano. Foi engano, portanto, é que como tinha a mãozinha para cima, portanto... Não, peço desculpa, então aqui. Gostei muito, mas na realidade não me ocorre qualquer questão para colocar. Sim, senhor, eu pensei, aliás, que estava, como a sua mão tinha surgido já aqui há uns 15 minutos, eu pensei bom, peço desculpa, de facto, foi mesmo de tal maneira entusiasmada. Exatamente, quase queria interromper. Não, foi mesmo então um problema, que estou com o telemóvel, não está, e então foi um erro, sim. Enquanto não surgem mais questões, eu gostava de facto, uma das grandes dificuldades que você abordou e exemplificou é indiscutivelmente a questão da tradução. Obviamente, portanto, por causa de toda a reflexão sobre a linguagem. Você poderia explicar um pouquinho melhor essa referência que fez ainda agora, por causa que era uma série de questões e eu não consegui apanhar muito bem relativamente a uma expressão que estaria presente desde a Bíblia até o Bartleby. O Cabbages and Kings, não é? Sim. Eu é que leio isso, mas lá está. E depois também temos esta coisa, temos as nossas linguagens próprias influenciadas pelo que lemos. O Cabbages and Kings pode ser apenas repolhos e reis, pode ser de facto os repolhos serem um slang para simplórios e portanto estamos aqui a falar de injustiça social e desta tal exploração marítima e do colonialismo subsequente, mas também pode ser uma inversão. Portanto, no livro de Jó há aquele passo em que se mostra uma data de injustiças e se mostra os sofredores a dormirem, they are asleep as counselors and kings. E esse passo passa para Bartleby, outro explorado da sociedade, quer dizer, há muitas leituras de Bartleby, mas seja como for, ele não é, ou seja, não é muito fácil negar que ele seja sujeito a condições laborais repetitivas de uma sociedade liberal nascente, e quando ele está na prisão ele morre e é dito he's asleep in the company of counselors and kings, e faz a referência a esse livro de Job. E portanto podemos lê-lo como e esse é um dos argumentos para ler o Bartleby como justiçado. Claro, sim senhor. Já agora o Bernardo queria dizer algo. Ele, se quiser falar, é só ativar o seu som, já pode falar. Bernardo Palmeirinho. Estão-me a ouvir? Estamos, sim senhor. É questão do telemóvel. Olá.
Olá, boa tarde. Olá, Margarida. Olha, gostei muito de ouvir falar sobre a Alice, os problemas da tradução. E mais no início, quando falaste daquele exemplo da meia-chave, né? Fiquei a pensar na forma lógica do nonsense. E então, só uma ideia. Às vezes faria sentido pensar o nonsense como também uma meio coisa, uma meia andota, pensei, e meio enigma, meio joke, meio riddle. Não sei se é uma ideia útil ou se é uma ideia pateta, mas pronto, chuto-te a bola, o que é que tu achas? Eu prefiro pensar, é assim, claro que sim, e eu também estava a pensar, olá Bernardo, deve estar no Porto Santo e obrigada por ouvir. Mas estava a pensar também que esta questão te interessa, se calhar por causa da Lydia Davis, não é? E, e ela é portanto, a ideia de composto está lá, não é? Portanto, ser vários meios, mas que o meio possa ser nascente, portanto, coisas nascentes, mais do que simplesmente. Quer dizer, também não posso dizer, porque isto depende da questão filosófica, de até que ponto é que nos firmamos demasiado sobre a linguagem, se a linguagem de facto tem uma relação com o mundo, como por exemplo a Maraca Buxerimentos diz que isto só funciona num paradigma romântico, em que ainda há uma relação entre linguagem e mundo, e só assim que a linguagem pode transformar o mundo, se não torna-se completamente autotélica. Mas eu volto à minha ideia. Agora, essa coisa de não nos preocuparmos tanto com mudanças de estados completas, mas elas serem só metade, pode ter interesse, e era uma questão a pensar mais, e a falarmos mais. Ok. Falamos mais no outro dia, então? Sim, eu só estou a dizer falar mais aqui? porque acho que pensei... gosto muito de falar sobre isto, mas se calhar há mais perguntas Okay. mas não, sim. se o Bernardo quiser acrescentar mais alguma coisa... Claro. O que tu disseste, pronto, o que tu disseste fez-me pensar noutra coisa do mundo e da linguagem, não é? É que a forma da andota parece apontar nesse sentido, aquilo que tu disseste antes de não haver moral. A andota parece que puxa para esse lado. Mas o lado do enigma, o enigma das fins, pronto, estou a pensar assim num caso clássico, já puxa quase para um lado de conhecimento, não é? Então há mesmo o fator epistemológico aí, e também um lado quase de iniciação, que parece interessante para o caso da Alice, de ser a passagem quase para outro estado, ou a aprendizagem de diferentes estados lógicos, num sentido mais lato. Não sei, comecei a pensar nisto por causa que tu disseste. E acho que É há giro, coisas para pensar aqui. não, e eu também estava a pensar nesse lado oracular. Eu estava a pensar a figura do grifo. A figura do grifo pode ser também relativa ao hieroglifo. E sobre que Poe, não é? Eu penso sempre também em Edgar Allan. Aliás, eu fiz um ensaio sobre nonsense sem Poe, tentar provar também que Carroll, e tinha ido lá buscar alguns dos mecanismos, mas a questão do grifo e do hieroglifo e da iniciação da linguagem como iniciação a outros mundos é interessante, porque se há quem diga, como Poe, ok, um grifo é apenas um artifício que nós fazemos a partir de coisas já existentes, portanto tem a parte de leão e a parte de centauro e a parte não sei do quê, não é possível criar nada. Mas se nós conseguimos criar essas coisas com a própria linguagem, como faz Carroll com a questão do Jabberwocky, então quase que sim, quase que eu não diria totalmente sim, porque sei que isto é um truque, mas é um truque que dá esperança, este de fazer com que a linguagem empurre as coisas. Não sei se estamos a falar da mesma coisa sequer, mas... Eu, nesse caso, agora, visto já ter havido este diálogo, iria dar a palavra à Teresa, porque há mais algumas pessoas que querem intervir, e eu iria dar desde já a palavra à Teresa. A Teresa, assim que quiser intervir, é só tirar
É só ter, exato, pronto, já está. Então, muito boa tarde. Muito brevemente, não é para propriamente fazer uma pergunta, dizer que gostei imenso e que realmente todas as questões da linguagem que a Margarida aqui abordou e depois da tradução e tudo isso são interessantíssimas, e numa altura em que estamos todos ainda agora tão a rever linguagens, e inclusivamente ao nível da Disney, as linguagens já escritas e agora reescritas torna-se ainda mais candente, diria eu. Por isso queria agradecer, dizer que gostei imenso da reflexão, tem imensa coisa para nós pensarmos, gostei muito da Margarida ter feito essa remissão para a Bíblia, para Melville, para Bartleby, e é isso mesmo. Mas por outro lado é isso, também a linguagem na Bíblia também há as palavras dão origem a coisas, dão origem a atos, words that cast deeds, portanto há esta tensão entre linguagem e criação que também está na Bíblia e que de certa maneira está nos textos todos. E por isso, muito obrigada, é só isso que eu queria dizer-vos. Obrigada, boa viagem também. Muito obrigada. Então, nesse caso, eu agora daria a palavra ao João Borges da Cunha, que pedia-lhe apenas uma vez para ativar também o som. Boa tarde. Boa tarde, João. Muito obrigado e foi um gosto. Está a sê-lo. Obrigada. O nonsense, quando vem pegado ao sense, até que ponto é que é também a falta de bom senso? E, portanto, a questão moral está clara, mas também a falta de, como no título da Austen, a falta de uma sensibilidade, porque sense sabemos que percorre um vasto espectro semântico. Obviamente, desde o sentido ao bom senso, à sensibilidade. Há faltas de sensibilidade que estão a ser retratadas nestas traduções da Alice e que são mais penosas de serem colocadas nas nossas línguas. E que, por vezes, nós dizemos é o humor dos outros. É o humor dos outros. No caso aqui, o humor em inglês. Obrigado. Obrigada, João. Eu acho que essa questão tem vários pontos, não é? Um deles é esse sense, no sentido austeniano, no sentido de etiqueta, mas também ou seja, que se liga à mesma coisa, que se liga à questão da convenção. De ser preciso abanar. Há passos, e depois também, isso, eu acho que apesar de tudo, e eu tentei dizer isto, é preciso construir isto juntos. Ou seja, se isto não tivesse interesse nenhum, se isto dependesse só do utilizador, não havia N tratados sobre o que quer dizer o Jabberwocky. O que há aqui é um fascínio imenso pela possibilidade generativa da linguagem, mas essa possibilidade tem de ser construída em conjunto, tem que haver alguém que responda, tal como Alice fica muito contente quando acha que descobriu como é que o Humpty Dumpty está a explicar, a fazer exegese de Jabberwocky e faz as suas próprias exegeses, que nós também ficamos surpreendidos, não tem aparentemente nenhum substrato, mas o Humpty Dumpty diz muito bem. E portanto há esta questão da cooperação no sentido que eu não sei se é moral, se não é, mas que o nonsense nos prova que tem uma dimensão lúdica pela qual podemos ser mais alegres juntos. Sobre a outra questão de sensibilidades que eu tive dificuldade em traduzir. Eu estou a tentar lembrar-me, neste momento não me ocorre, mas é possível. Muito obrigado. Neste momento nós não temos mais nenhuma questão e por isso mesmo eu resta-me agradecer à Margarida ter-nos proporcionado este excelente final de tarde, a meditar sobre este livro que é tão fascinante. Eu queria apenas já agora
já agora permitam-me só transcrever algo que o Bernardo já tinha deixado uma mensagem, mas agora uma mensagem da Cecília Beecher, em que ela refere que gostou muito da sua palestra e fez-me pensar naquele que está escondido no nonsense. Depois pedia desculpa, mas tinha que sair. Pronto, era deixar também esta referência da Cecília. Margarida, muito obrigado pela muito obrigada a toda a gente que esteve aqui nesta tarde, que apetece tanto ir lá para fora, mas agora ainda dá para ir dar um mergulho. Exatamente, muito obrigado e até à próxima. Adeus, boa tarde. Adeus, obrigada também.